Você pode não acreditar quando uma vidente lê as palmas das suas mãos e afirmar saber sobre o seu futuro. Mas uma coisa é certa, essa parte do seu corpo revela sua personalidade. Palmas com dedos curtos indicam que a pessoa é teimosa. Mas peraí, curtos como? Se a palma parece quadrada e os dedos são bem curtinhos, isso indica que a pessoa é extremamente responsável e que não há nada que ela valorize mais do que a estabilidade e a segurança. E também tende a ser bastante calma e pés no chão. Bem, obrigado. Uma palma retangular com dedos compridos, eles devem ter o mesmo comprimento da palma, mostra uma pessoa extrovertida, que é ótima em fazer contato social. Ela é boa em todos os tipos de interação, mas às vezes leva tudo para o lado pessoal. Uma palma retangular com dedos compridos indica alguém romântico, criativo e com boa imaginação. Quem é assim também pode ser bastante flexível, mas em contrapartida também um pouco sensível demais. A largura do rosto pode dizer muito sobre alguém também. Quanto mais largas as maçãs do rosto, mais testosterona a pessoa deve ter. Essa substância é famosa por tornar o indivíduo mais agressivo, então cuidado. Quem tem rosto mais largo pode se irritar mais rapidamente do que alguém com face estreita. Não é que pessoas com maçãs do rosto largas estejam sempre zangadas. Elas só não fogem de um conflito. Na verdade, já nascem geneticamente programadas para lidar mais com conflitos do que outras. Existe também um fato científico interessante por trás disso. A hierarquia dos macacos prego depende da largura do rosto. Se um deles tiver uma face mais larga, é mais provável que ele esteja no topo da hierarquia e vice-versa. Para ver se você tem um rosto largo, é só calcular a distância entre suas orelhas e a altura entre o topo dos olhos e dos lábios. Geralmente a proporção entre a largura e a altura dá aproximadamente 2. As proporções do rosto também podem revelar seu nível de confiança. Tudo depende da correlação entre a largura e o comprimento da face. Quanto mais larga ela for, mais confiante a pessoa é. Ter um rosto com largura de mais ou menos 60% do comprimento é um sinal de insegurança. Se o rosto for redondo, pode ser um sinal de generosidade, altruísmo e de bom coração. Mas essa qualidade tem um lado ruim. Essas pessoas geralmente são infelizes em relacionamentos, pois normalmente não conseguem o que querem, mas o parceiro é sua principal prioridade. Se o rosto for comprido, com maçãs mais largas que a mandíbula, ele é oval. Essas pessoas são ótimas comunicadoras e sabem exatamente o que dizer para que qualquer um se sinta bem e confortável. Já aquelas com testa larga e queixo estreito, ou seja, rosto com formato de coração, têm uma força de vontade incrível. Se traçam metas, fazem de tudo para alcançar o resultado desejado, mas elas também têm um defeito, podem ser bastante teimosas às vezes. Uma face com formato triangular geralmente é sinal de alguém determinado e que está sempre no comando. É uma pessoa que gosta de estar no topo das coisas, é organizada e isso a torna muito bem-sucedida. O rosto em formato de diamante é quando se tem maçãs largas, mas tanto a testa quanto o queixo são estreitos. Essas pessoas são os melhores profissionais, prestam muita atenção aos detalhes e, na maioria das vezes, o trabalho que fazem é de boa qualidade. Elas são muito diretas e sempre dizem o que pensam. A testa também tem outra característica curiosa: as linhas. A famosa linha solar fica bem no meio dela e quanto mais visível for, mais forte é a personalidade da pessoa. Quem tem essa característica geralmente é cheio de energia e pode ser bem-sucedido na vida. Agora, se nossos traços revelam muitas coisas sobre nós, imagine os gestos. Um estudo revelou que o lado do rosto que preferimos, o que viramos para a câmera, pode determinar traços da nossa personalidade. Quem gosta de precisão e é bom em matemática, engenharia ou química, geralmente prefere mostrar o lado direito. Os criativos, principalmente artistas, tendem a expor mais o lado esquerdo do rosto e são mais emotivos. Orelhas pontiagudas indicam personalidade forte. Quem tem essa característica geralmente é muito importante na sociedade e é um líder nato. Orelhas largas podem ser um sinal de criatividade. Pessoas assim geralmente são grandes artistas. Alguém com lóbulos grandes geralmente não é flexível. Já os donos de lóbulos redondos valorizam os outros ao seu redor e seus relacionamentos. Quem tem orelhas pequenas é muito reservado e tímido. Já indivíduos com orelhas compridas e finas são considerados bem modestos. Os extrovertidos costumam ter um nariz protuberante e lábios carnudos. Na verdade, grande parte de seus traços faciais é bem visível, pois o queixo e a mandíbula são maiores. Os introvertidos, por outro lado, possuem nariz menos destacado, quase pressionado contra o rosto. Sabia que também dá para saber se alguém é simpático apenas pela observação da expressão?
Quanto maior for a distância entre os olhos e as sobrancelhas, mais reservada a pessoa é. Isso porque tem músculos mais fortes, que se desenvolveram graças a uma expressão facial de surpresa. Ela também precisa muito de um tempo para si mesma. O formato do nariz importa. Quanto mais alguém mente, maior ele fica. Brincadeirinha. Na verdade, um nariz comprido pode indicar um indivíduo decidido e ambicioso. Quanto maior for a ponta dele, mais o seu dono pensa em dinheiro, principalmente em como economizá-lo. Pessoas com um nariz grande tendem a ser ambiciosas e muito autoconfiantes, e têm todas as qualidades de que um líder precisa. Se olhar no espelho e não vir nada diferente no seu nariz, opa, provavelmente você tem temperamento moderado, assim como muita gente com nariz comum. Você pode não saber o nome dele, mas é ele que indica se você é seco ou bem-humorado. Aquele sulco que fica entre o nariz e os lábios se chama filtro labial e mostra se alguém tem bom senso de humor ou não. Observe a pessoa com a qual está conversando. Quanto menor o filtro, mais cuidado deve tomar com ela, que leva as brincadeiras para o lado pessoal. Agora, passando do nariz para os lábios. É possível saber se alguém é comunicativo ou não observando-o. Quem tem lábios carnudos é extrovertido, e o mesmo se aplica ao jeito que a pessoa conversa também. Ela fala muito e está pronta para conhecer gente nova. Quem tem lábios finos é o oposto, super reservado. Essas pessoas jantam sozinhas tranquilamente e conseguem se divertir até indo a um museu sozinhas. Elas também possuem personalidade forte e sabem lidar com quase qualquer problema. Mandíbula e sobrancelhas afundadas expõem indivíduos rabugentos, por isso que quem tem traços arqueados parece ser mais simpático. E, como dizem, os olhos são o espelho da alma e refletem tudo o que está escondido lá dentro. Olhos mais escuros, que têm mais melanina que outros tons, podem ser sinal de um cérebro que trabalha com eficiência. Outros estudos, envolvendo mais de 200 pacientes, afirmam que as pessoas tendem a acreditar em quem tem olhos mais escuros. Outra coisa, indivíduos com essa característica são considerados mais carismáticos, já os de olhos azuis são tidos como mais competitivos. Se a dobra da sua pálpebra for muito grossa, pode indicar que você é uma pessoa muito analítica. Já quem não tem dobras ou possui pálpebras bem finas, costuma ser decidido. O formato das sobrancelhas também diz muito a respeito de alguém. Quem tem uma linha de sobrancelha arqueada é apontado como mais agradável. Sobrancelhas grossas, principalmente as monocelhas, mostram alguns fatos também. Essas pessoas são independentes e não estão nem aí para o que os outros dizem sobre elas. E não importa se são naturais ou feitas com pinça. Sobrancelhas finas indicam que a pessoa não é muito confiante. Já as angulares revelam emotividade. Se forem arqueadas, expõem sensibilidade e podem também ser um sinal de que a pessoa precisa de mais tempo do que as outras para se acostumar com alguém novo ao seu redor. Quanto à gordura corporal, não importa a quantidade, e sim onde está. Ela pode ser localizada não só no rosto, mas no corpo inteiro. Quem tem mais gordura no quadril e no bumbum, geralmente é mais saudável do que aqueles com mais gordura na cintura. Nossa aparência mostra mais do que imaginamos. Existe também o famoso efeito Dorian Gray. Por ele, as pessoas desenvolvem certos traços faciais quando envelhecem. Por exemplo, algumas mulheres que tiveram personalidades muito sociáveis e bondosas na adolescência ficam mais atraentes fisicamente quando envelhecem, e vice-versa. Quem era naturalmente atraente, mas não muito sociável, pode perder a beleza com o passar dos anos. Nossa atitude depende de muitos fatores, e nossos traços também. Uma pesquisa muito interessante fez com que os participantes tirassem fotos enquanto estavam vestidos com suas roupas e cores preferidas. Surpreendentemente, seus traços ficaram diferentes em relação a fotos em que estavam vestidos com qualquer roupa. Eles pareciam mais atraentes. Bem, faz sentido.